Bom, boa noite a todos, todas aqui presentes. Hoje estamos no 7º encontro do Menopausa Café. O Menopausa Café tem o intuito de discutir a menopausa com muito entusiasmo, né? Então, como uma nova etapa de vida e como um estilo de vida bastante diverso e amplo, envolvendo temas que vão desde cinema até questões de aposentadoria, calores e por aí vai. Hoje nós estamos aqui com a Suzana Vidigal, que é jornalista, tradutora, especializada em cinema. Ela é idealizadora e editora do Cine Garimpo. Se vocês quiserem seguir no Instagram, é @cinegarimpo, tudo junto. Ela é podcaster, curadora de filmes, produtora de conteúdo cultural e mediadora de grupos de cinema. Está sempre observando a vida pelas telas do cinema. Então, o cinema é um pano de fundo para compreender o mundo e a gente está aqui com ela ao vivo online, para falar um pouco dessa questão do cinema e o feminino, das mulheres, né, sendo retratadas pelo cinema. E queria saber, assim, Suzana, conta um pouco para a gente o que é o Cine Garimpo e o que é essa união aí de algo que é um hobby e essas discussões bastante profundas sobre o cinema. Boa noite a todos. Então, o Cine Garimpo, ele nasceu em 2009. Na verdade, ele não é mais um hobby, né? Ele ocupa 150% do meu tempo. Praticamente, quando eu durmo, eu também durmo no cinema. Então, mas ele começou, você tem razão, ele começou como um hobby, porque eu sou tradutora, então a tradução me levou para o jornalismo, eu me encantei com o jornalismo, fiz uma segunda faculdade e aí continuei traduzindo mais 10 anos, dali já foram 20 de tradução, e eu comecei a escrever sobre cinema como hobby mesmo, porque a minha vontade era dividir aquilo que eu escrevia, né, aquilo que eu assistia. Então, é muito curioso, porque o meu primeiro trabalho como tradutora lá há 30 anos foi justamente traduzindo legenda de fita de VHS, de vídeo, né? E depois de 25 anos eu me deparei com o cinema desse jeito. Então, assim, eu criei o Cine Garimpo para dividir o que eu assistia. Ele foi ganhando vulto, né? E na verdade eu me apaixonei, porque a gente se apaixona pelo cinema. E ele virou esse projeto que foi, nesses 13 anos, criando uma porção de filhotinhos. E um dos filhotes é o que a gente está fazendo aqui agora, né, que é compartilhar, que são os grupos de discussão de filmes que eu tenho, e que são como clubes de cinema. A gente se encontra mensalmente, né? As pessoas formam os grupos, me procuram e a gente vai se encontrando mês a mês para discutir cinema, falar de cinema sempre com o viés de não só aumentar repertório, mas de consumir filmes que tenham uma forma diferente de ver o mundo, uma cultura diferente, que tragam outro idioma, que tragam outro panorama, que tragam um outro olhar daquele que escreve, daquele que faz o filme. Então, à medida que a gente vai trabalhando os filmes, a gente vai crescendo e aprendendo a assistir de uma outra maneira, né? Nem sempre os filmes estão apresentados para a gente gostar do filme. Muitas vezes não se trata de gostar, mas se trata de apreciar a obra e entender o que aquela obra está trazendo. Então, quando eu trago um filme, eu faço a curadoria, as pessoas assistem ao filme antes e a gente se encontra. E eu sempre falo, olha, são filmes que muitas vezes tiram a gente da zona de conforto, né? Porque para ficar na zona de conforto, o cinema, a gente se entretém e acabou, mas eu gosto sempre de trazer filmes que não se encerram nele mesmo, né? E a ideia é isso, né, que a Mônica falou, eu estou sempre vendo a vida com o cinema como pano de fundo. Então, só para dar um exemplo para vocês, a gente está vivendo uma situação agora no Irã, né, da população iraniana, não só mulheres, mas todas as pessoas contra o regime, nas ruas, protestando e tudo mais. Então, hoje, no Cine Garimpo, vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver que eu coloquei ali uma série de dicas de filmes iranianos,
né, de diretores e diretoras iranianos, e tem um ali especificamente que é dirigido por um americano, mas trata da temática também, para a gente tentar entender o que está acontecendo lá através das narrativas do cinema, que embora as narrativas do cinema sejam muitas vezes ficção, às vezes são documentários, mas muitas vezes são ficção, elas não deixam de trazer para a gente, né, a cultura, modo de vida e reflexões que vem aí. Então, a essência do Cine Garimpo é essa, né? É poder dividir com as pessoas, porque eu também dizia para a Mônica antes da gente entrar aqui online que não tem certo ou errado, né? A gente assiste ao cinema, ao filme, eu posso gostar e vocês podem não gostar, ou vice-versa, e cada um recebe o filme da maneira que pode e que consegue naquele momento da vida, né? A gente vai assistir ao mesmo filme, para mim vai dizer uma coisa, para outra pessoa vai dizer outra completamente diferente, ou não vai dizer absolutamente nada. Então, essa é a graça também, poder entender como o outro vê a vida com o cinema e como panorama. Sim, excelente, excelente, né? Quem ainda não segue, pode seguir a Suzana no @cinegarimpo, no E tem o Instagram, site também, e tá? Tem tem o o site, site, né, Suzana? .com.br. Cinegarimpo. cinegarimpo.com.br, e sempre assim, sempre com dicas importantes, com temas atuais, com questões e perspectivas aí é, bem globais, né, e diversas sobre o cinema, a realidade e nós mulheres. Né? Então, acho que era isso também que eu queria, puxando aí o assunto e a rede para o nosso lado, que são as mulheres, né? Que é o feminino dentro do cinema. Queria assim que você trouxesse para a gente o que, que nós temos de lançamento. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, tanto do ponto de vista do foco, né, nas questões femininas, quanto também desse olhar de uma direção de cinema feminina, dessas mulheres que estão cada vez mais fazendo cinema e trazendo essa outra perspectiva, né, com narrativas bastante específicas, com uma densidade bastante particular. E nós aqui dentro do Menopausa Café, a gente quer um pouco mais, quer mergulhar nesse universo, quer entender e usar também, né, todas essas ferramentas para compreendermos a nós mesmos, né, que acaba sendo um pouco disso, à medida que a gente sai, vê o outro, também a gente compreende um pouco um pouco mais a nossa própria narrativa. Eu acho que assim, eu gosto de começar esse assunto, né, contando uma história, porque a primeira vez que eu fui para o festival lá de Veneza, de cinema, a hora que teve, começaram as premiações, e tinha um filme X lá que quem ganhou era uma diretora, né? E a diretora estava recebendo um prêmio e as pessoas, um jornalista perguntou: escuta, como é que você se sente sendo uma mulher recebendo um prêmio em Veneza? Ela falou: não, reformula a pergunta. Porque não se trata de eu me sentir por ser mulher. Tem que me perguntar o que eu senti, o que a minha obra quer dizer, como é que eu caminhei para chegar nesse resultado, o fato de eu ser mulher ou não ser mulher é irrelevante, né? O que ela está querendo dizer com isso? Por que a gente e obviamente o jornalista se retratou e fez a pergunta diferente, porque vai chegar a hora em que a gente não vai precisar mais reparar que aquele filme é feito por uma mulher, ou por um homem, ou por uma mulher preta, ou por um indígena, ou por quem quer que seja. Ele é feito por um cineasta, uma cineasta, que fez aquela obra e ponto final, tanto faz. Só que por que isso chama atenção? Por que isso vem à tona? O Festival de Veneza acabou de terminar agora, ganhou uma mulher. Aí a notícia do jornal é: há 3 anos consecutivos, uma mulher vence o Festival de Veneza. Puxa vida, ok, a gente precisa puxar a sardinha para o nosso lado, por quê? Porque a indústria do cinema, até anteontem praticamente, era masculina, branca. Então, o fato da Viola Davis vir para o Brasil e fazer esse estardalhaço que ela fez com Mulher Rei, esse filme, é justificável. Por quê? Porque até ontem não existia a mulher
negra protagonista, a mulher diretora, a mulher roteirista. Então, chamar atenção para isso precisa neste momento, né? Mas porque essa indústria não dava espaço para a mulher, assim como todas as outras indústrias. Então, não estou falando nenhuma novidade, né? Só que a indústria do entretenimento, do cinema, ela tem esse viés, né, muito importante, que vai imprimindo na gente verdades, um modo de vida, uma visão de mundo. Então, se a gente pegar o cinema, né, só para fazer conta aqui redonda, do começo do século XX, né, um pouquinho antes do finalzinho do XIX, nós temos 120 anos de história do cinema. Se a gente considerar que o que a gente está falando aqui de mulheres roteiristas, diretoras, e não só isso, mulheres têm equipes de cinema, de filmagem, que no set de filmagem é só mulher. Mas antes, nesses 110 anos de história, não havia mulheres trabalhando ali, ou muito poucas. A gente mal sabe, né? A gente tem literatura, tem um monte de gente escrevendo sobre isso, mas as nossas mulheres brasileiras fazendo cinema, a gente tem um histórico muito grande, mas muitas vezes elas estão ali meio que com um pseudônimo também, porque, né, era muito difícil conseguir financiamento se você era mulher, né? Mas tudo isso para dizer o quê? Aqui a gente está conseguindo agora formar mulheres nessa área. Então, não só, né, a gente está vendo mais mulheres fazendo cinema, escrevendo cinema, porque, obviamente, a mulher está conseguindo se formar e se posicionar nessa indústria, né? Portanto, assim, vai chegar a hora em que vai estar equiparado e que isso não vai ser mais uma questão. Por que é importante a gente chamar atenção para isso? Porque, veja, a gente não é muito criativo, o ser humano não é muito criativo, né? A gente repete as histórias, as narrativas na literatura, no cinema, né? O próprio ser humano se repete, as nossas histórias de vida, né? Tem muitas semelhanças, e a gente só muda o quê? Quem conta, o olhar de quem conta. Então, a gente está consumindo histórias que a gente pode já ter visto várias vezes, né, nas narrativas, cinema, literatura e tudo mais, mas agora ela está sendo contada do ponto de vista feminino. E isso que é a novidade, né? Às vezes não é a narrativa em si, mas é esse olhar. Então, quando às vezes as pessoas dizem, agora só tem histórias, todas as histórias têm que trazer representatividade, então todas as histórias têm diversidade sexual, diversidade racial. Sim, porque este é o nosso universo, né? Então, precisamos ser representativos. Então, a mulher estar ali no campo de frente, trazendo essas narrativas, é fundamental, porque a gente começa a se enxergar, a gente começa a ter o espelho, e o espelhamento abre a nossa visão. Puxa, então eu não tenho só uma maneira de ver o mundo, não é só a maneira do americano, homem, branco, de olho azul, ou do europeu, é também de todas as pessoas que veem uma realidade de uma maneira completamente diferente. Então, é de uma importância, porque senão não tem representatividade nenhuma, né? Aí vai imprimindo aquela verdade, o que a gente constrói? Sociedades intolerantes, sociedades que não conseguem romper padrões, e espirrando para o nosso lado muito fortemente, né? Relacionamentos abusivos. Então, todo um panorama que a gente acha muitas vezes que o cinema é só entretenimento, mas não é, né, gente? O cinema é uma maneira muito importante, né, de uma penetração cultural muito forte e de formação de opinião, né, de formação de estilo de vida. A gente não comprou o cinema americano? Sempre. A gente comprou o modo de vida americano através do cinema no século XX inteiro, né? Então, tem tudo isso, assim, que se a gente ficar aqui falando disso, a gente vai embora, mas é fundamental, né, trazer esses talentos novos e consumir esse cinema, e olhar para esse filme com um olhar de, nossa, olha que olhar feminino que tem aí, como é diferente. E aí não é em detrimento do olhar masculino, tá? Que fique bem claro. Mas é complementar, né? Porque somos, né? Estamos aí no mesmo barco, vamos dizer assim. Sim, é perfeito. Acho que é esse ponto mesmo, Suzana. Então, assim, dessa importância, dessa relevância nesse momento, né? Ainda mais, e de tudo, de toda essa do cinema, acho que como diversidade e desse momento que a sociedade vive.
e que acho que é um momento fundamental e que pede isso, e o cinema tem mostrado e possibilita essas novas perspectivas, essas inserções em universos totalmente diferentes dos nossos. E eu queria saber, assim, acho que todo mundo muito curioso para saber o que tem de novidade nessa área, assim, que você traz, que você tem trazido no Cine Garimpo, mas, assim, também a gente, ainda nessa perspectiva, eu sei que tem Desde o Perdão, que é um que você comentou no Cine Garimpo e que eu estou louca para ver. As meninas também viram até Léo Grande, mais comercial, mas existe, eu sei que existe muita coisa acontecendo, né? Borbulhando aí de novidades nessa área. Então, eu queria saber um pouco de dica e de canais, porque não muitas vezes não é na Netflix, ali naquela assinatura, que você vai encontrar, você tem que dar uma volta, uma girada, sair ali e ir para outros canais que fornecem esse tipo de diversidade e cultura. Tem que garimpar, né? Tem que Tem que garimpar. garimpar, puxar a sardinha para o meu lado. Olha, gente, eu acho que é assim. Tem o berçário. Eu acho que vou contar um pouquinho disso, dos festivais, porque eu acho que é uma fonte que a gente bebe e que às vezes as pessoas acham difícil. Mas festival tem que ir, não tem. Não, ok que tem que ir, mas os filmes chegam até nós, né? E os festivais de cinema, eles, tanto fora do Brasil como aqui, a gente vai ter Mostra de Cinema de São Paulo, né? Para quem estiver em São Paulo em outubro, que tem todos os anos, né? Já está, acho que na 50ª edição, enfim, assim, é absolutamente tradicional. E ali a gente tem uma oferta maravilhosa de filmes que passaram nos festivais do mundo inteiro, tal. Mas olha, tudo isso para dizer que os festivais e as mostras de cinema servem para isso, né? Para trazer os filmes, obviamente, de diretores e diretoras renomados, mas é um lugar em que você abre espaço para novos talentos, né? E esses novos talentos estão trazendo os novos e os velhos, né? Muitas narrativas femininas super importantes. Então, assim, só para dar um exemplo, a gente teve no Festival de Veneza, como eu falei, ganhou um documentário de uma mulher, mas não vou falar dele porque ele não chegou ainda. Mas tem um filme que eu acho que é muito bacana para assistir, que ganhou Veneza o ano passado, que chama O Acontecimento. É um filme baseado no livro, no livro da Audrey Diwan, que é uma escritora francesa, e ela conta a experiência que ela teve nos anos 60, quando ela fez um aborto, e o aborto não era permitido na França, e ela ela era uma jovem e engravidou ali, né, de uma situação bem casual, e ela resolveu não ter aquele bebê, né? E é um filme super intimista, está na Apple TV, ficou no cinema algumas semanas, mas já saiu. Eu recomendo que todo mundo veja, porque é um filme que fala dessa questão feminina, né, obviamente, muito particular. Anos 60 em que estava havendo ali a revolução sexual e tudo mais, né? Mas estava havendo, só que não tanto, né? Porque ela sofreu realmente uma repressão muito grande, não só do externo, daquilo que vinha de fora, né? Mas dela mesma, o quanto é difícil você quebrar padrões e ir contra o status quo. Então, o acontecimento tem o livro também, e o filme realmente é muito tocante, muito profundo e, obviamente, numa temática bem forte, né? Que mais que a gente tem? Você falou do Boa Sorte, Léo Grande. Acho que não é um filme comercial. Diria que ele não tem nada de comercial, inclusive, porque ele é um filme que foi apresentado em Berlim esse ano, com a Emma Thompson, né? Uhum. E a Emma Thompson, ela foi apresentada lá em Berlim, fora da competição, e quando ela foi dar a entrevista, eu estava lá, e ela contou que ela, sei lá, 40 anos de carreira, ela tem 60 e poucos, né? Isso aí, uns 40 anos de carreira, ela nunca tinha ficado nua, né, diante das câmeras. E ela aparece não só nua de calcinha e sutiã, como realmente nua. Então, e ela fala que ela é aquela personagem, porque ela também se sentia
sentia vergonha do próprio corpo, também se sentia incomodada, também porque estava fora do padrão, então tinha toda uma cobrança ali do que a gente tem que ser, né, e que a gente carrega para essa fase, dessa maturidade da menopausa, que é uma fase maravilhosa com seus desafios, mas é uma fase realmente muito interessante, mas a gente carrega essa culpa ainda por não entrar num padrão. Então, assim, Boa Sorte, Léo Grande é um filme que eu trabalhei nos meus grupos, inclusive, porque ele traz essa densidade, né, desses pensamentos, de toda a carga religiosa que tem, né, em cada um com a sua crença, mas das religiões, o quanto elas sobrecarregam e colocam na gente uma culpa, né, da sexualidade, do corpo, uma necessidade de imagem. A gente vive na sociedade da imagem, né, ainda mais agora com o Instagram, que, se mal usado, é realmente muito nocivo, de ter que performar e ter uma imagem dentro daquilo que se espera. Então está tudo colocado ali, e muito mais coisas. É um filme bem interessante que eu recomendo que todos assistam, e eu acho que agora ficou mais interessante assistir, porque ele está nas plataformas e e a gente consegue voltar, porque os diálogos são realmente muito profundos. Aí você ouve aquele diálogo, você fala: "Meu Deus do céu, deixa eu voltar", porque realmente, que potência que é poder dizer tudo aquilo, né. Ela, na verdade, ela contrata um garoto de programa, então a gente vê ali também esse tabu sendo quebrado, uma mulher mais velha com um homem mais jovem, absolutamente dentro do padrão de beleza. Então todas as questões colocadas ali, eu acho que é um filme muito bom e muito corajoso, né. E quando você falava, né, Mônica, dessas narrativas que estão chegando, elas estão chegando com muita Sim. coragem para desbancar uma história que é quase abrindo um caminho, né. Sai da frente que a gente agora vai dizer o que pensa e está tudo bem com isso, né. Sim, a gente acho que a gente vem, né, até foi um pouco da discussão que a gente, acabou conversando com Tânia e Cris, acho que num crescente aí de filmes que talvez tenham trazido aí para gerações conceitos de emancipação, né? Então, até a gente comentou, outro dia estava conversando com Tânia, de Shirley Valentine, que é um filme que eu passava lá para os meus alunos, que era chegou um dia, né, essa necessidade de buscar o seu próprio caminho, deixei de fazer o peixe e as batatas fritas e fui para a Grécia. E Thelma e Louise, que sim, vão pela jornada, né, outra narrativa, outro filme, outra década, mas também da mulher pegando a estrada e indo aí numa série de aventuras, nesse processo aí, talvez, da jornada da heroína, né? Não do herói, mas da jornada dessa mulher mesmo. E o Léo Grande, a gente também, né, acabou conversando, Suzana, muito sobre essa questão do corpo feminino no cinema e de um marco corpo da mulher, não de uma mulher de 20, nem uma de 30, nem contratando dos dublês, que eles contratam, né, muitas vezes para fazer determinada cena, mas o corpo de uma mulher de 60 anos nua, sem pudores, né, e sem artifícios, o que é muito difícil, né? Acho que até a própria Emma Thompson revelou, e as mídias também acabam corroborando isso e pontuando que realmente é muito difícil numa era de ajustes de imagem que são feitos, né, a todo tempo em qualquer imagem que se divulga, e mesmo nos filtros do Instagram, a pessoa já modifica, já atualiza uma série de ideais que nós acabamos comprando, e essa é a idade que essas coisas começam a serem questionadas, porque ou não tem muito, ou você assume, ou você vai ficar cheia de esparadrapos, botox e por aí vai.
Então, é um momento crítico, acho, da vida da mulher, e onde essas questões, quando você fala das falas, é toda essa questão de criação de filho, que vem da Emma Thompson, né? Eu acho que cria filhos, a questão do corpo, o marido, como era a relação com o marido, como que é uma relação de muito tempo, que cabia dentro dessa relação, essa relação com os profissionais do sexo, com um garoto de programa, o que cabe ali, né? E acho que até quando as duas figuras se encontram, porque tem tem a cena do garoto de programa e uma aluna da Emma Thompson, da personagem que se encontra e fala assim, nossa, ela é a professora tal, que era super super crítica, super retrógrada e etc. Eu falei, não, então são duas pessoas diferentes, né? Parece que se encontram ali. Ela falou assim, não, e ela se assume, falou, eu contratei esse profissional, estou aqui, e acaba essa imagem que ela também tinha cultivado, acaba deixando para trás, que é um pouco também, acho que, da nossa jornada de mulher e desse processo de autoconstrução. Eu acho que você tem razão, assim, eu acho que a nossa jornada, ela está coberta de desconstruções, né? Eu gosto de pensar, assim, que a gente tem uma missão super recompensadora, que é quebrar padrões. Eu falo, gente, acho que eu vou passar a vida inteira quebrando padrão, né? Porque isso, assim, são questões tão enraizadas, desde a maneira da gente falar, desde a maneira da gente referendar a própria fala do outro, o próprio machismo, a própria opressão, né? Então a gente se oprime, a gente referenda essa opressão que a sociedade faz, que a expectativa social faz com a gente. Então eu acho que é isso, ela vai desconstruindo o tempo inteiro. A questão da imagem, assim, para nós mulheres, né? A gente está vendo cada vez mais mulheres assumindo os cabelos brancos, se querem assumir, se não querem também está tudo certo, né? Com liberdade de fazer o que quiser, o que achar melhor para si naquele momento, o que for capaz, né, de fazer naquele momento. Então, eu acho isso maravilhoso, maravilhoso. E quando a gente tem protagonismo no cinema, que é uma coisa importante a gente falar também, né? Até pouco tempo, a gente não tinha protagonismo feminino desta idade no cinema, a não ser uma diva, né? A não ser, sei lá, a Sofia Loren apareceu agora com 80 e poucos anos sem maquiagem naquele filme, né? É maravilhoso, né? E a gente vê agora a Emma Thompson, acho que isso é uma tendência, a gente vai ver cada vez mais, e a gente vê mesmo homens aqui, vamos falar, né, de 85, Robert Redford, né? A gente pode achar charmoso, mas ele é um senhor de 85 anos, né? Ele já entende, assim, com as marcas da vida, com todas aquelas questões. Então, para o homem, isso também é interessante a gente observar, né? Como isso também cai. E a indústria do cinema está olhando para este lugar do envelhecimento natural e da possibilidade de trazer essas figuras que são muito emblemáticas para a gente, né? Que para os cinéfilos e para toda a construção de imagem da história do cinema e da contação de histórias e tudo mais, trazer essas pessoas nessa idade como protagonistas e como a força que a história traz está nessas pessoas. E aí a gente tem uma coisa mais interessante que eu acho que para nossa menopausa é super legal, que é essa, eu não vou chamar de choque geracional, mas seria o termo, né? Mas vamos chamar de comunhão geracional, que é a possibilidade da gente ver numa só história, assim como talvez a gente tente ou consiga fazer nas nossas próprias, essa comunhão das gerações, né? Porque Sim. se uma pessoa de 85 anos está aí, né, com todas as questões de idade, tá, gente? Não estou dizendo que é tudo sempre perfeito, pelo amor de Deus, mas assim, quanta gente com 80 a mais e produzindo e consumindo e se divertindo e viajando, vivendo ainda, né?
uma vida bacana, com todas as suas, com ônus e com bônus, né, de tudo na vida, isso trazer essa realidade no cinema também é ver a diversidade, né, também é poder compartilhar o que somos essa sociedade com essas gerações que pensam completamente diferentes e que a gente vai aprendendo sempre. Então, também passam a ser filmes, né, que nos representam. E aí a gente se envolve muito mais, é óbvio, né? A gente consegue ver as várias camadas da nossa vida pessoal, né, nas narrativas que estão sendo colocadas ali. Então é maravilhoso. Não, sem sombra de dúvida. E tanto com essa geração que tem muito mais experiência e tanto ainda para contribuir, quanto com mais novos. Você comentou também filmes, né, dos milenares, das gerações Y, Z, e que trazem, não é porque são das novas gerações, que não trazem essa densidade de questões, né, que também nos impactam. Então, eu queria também, se tiver alguma dica desses, porque também é interessante, porque a gente se relaciona com as novas gerações, a gente precisa entender quais são as dimensões e perspectivas, né, do que é ter 20 anos hoje, que é muito diferente de quando a gente teve. Não tem Sem nada a ver, dúvida. não tem, né? Acho que teve um que você comentou hoje até, Suzana, você postou no Cine Garimpo. A pior pessoa do mundo? Isso. A Pior É. Pessoa do Mundo. Exatamente esse filme, A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme É norueguês. norueguês. É um filme norueguês maravilhoso, assim, assistam, tá na Amazon Prime, eu acho que no Apple TV também. É um filme que a personagem principal, a protagonista, é uma mulher de 30 anos. Então, o que é ter 30 anos hoje, né, numa geração que nasceu que até 95, então entre 85 e 95, mais ou menos, ou seja, que se tornou jovem adulta na era digital. Né? Então, o que é o mundo para eles? É economia compartilhada, é liberdade sexual, é ser um nômade digital, ou seja, eu estou aqui, obrigatoriamente eu posso estar na China e eu estou falando com vocês do mesmo jeito. Né? É poder ter essa liberdade, o que implica uma série de questões também, né? Adiamento da maternidade, aí vem relógio biológico, como é que faz, como é que não faz, casa, não casa, relacionamento aberto, então assim, são todas as questões colocadas ali, né? Uma outra série super legal, esse é um filme, mas uma série super legal que eu gosto sempre de recomendar, é uma série da Netflix, chama Heartstopper. Vou colocar aqui no chat. É uma série que é inspirada numa história em quadrinhos, na verdade, de um livro, né? E conta a história de dois meninos que se apaixonam no ensino médio na escola. E é uma série com 30 minutos cada episódio, então ela é super curtinha, mas ela é, assim, adorável, porque ela, além de ser fofa, personagens... mostra pra gente como são os relacionamentos, né, homoafetivos, de uma faixa etária, né, que tem uma outra maneira de se relacionar, que está podendo ter espaço de se expressar, de gostar de quem quiser gostar, e aqui não tem nenhum tipo de julgamento, né? Mas assim, e não é uma série que vai trazer as problemáticas de uma maneira agressiva nem violenta. Então é uma série gostosa de assistir, que traz para a gente o lado doce, né, de qualquer relacionamento. Qualquer, independente dele ser homoafetivo ou não. Então é uma graça de série, vai ter uma segunda temporada, porque foi um sucesso incrível. Então é isso, assim, o cinema ensina a gente, né? Ensina e ajuda a gente a se comunicar, né? Nessa etapa da vida também, né? Eu acho que a gente E com tem... as novas gerações, né? É, Ajuda a gente nessa comunicação com toda a geração de 20, de 30 e as questões que permeiam, né, o universo deles, que estão ali presentes nesse dia a dia. Fantástico. Acho que tem uma coisa que eu queria completar, que eu lembrei agora, a Viola Davis esteve no Brasil essa semana, né? Semana passada, para a estreia do filme Mulher Rei, e ela conta que foi uma decisão ali colocar o nome do filme de Mulher Rei, ou de usar a palavra rei,
e não rainha, porque olha como é forte, é muito mais forte você pensar num rei do que numa rainha, porque é homem e mulher. Então, assim, ela própria trazendo isso, né, e dizendo assim, eu como mulher negra, não dá mais para a gente admitir, né, não ser protagonista, ganhar menos e tudo mais. E o cinema é essa porta de entrada que escancara, né, porque chega para todo mundo. Obviamente que quem quiser assistir de uma outra maneira ou não olhar para esta questão, vai fazer, mas isso aí, né, a peneira está aí para todo mundo, quem quiser não olha mesmo para nada. Mas o filme escancara isso, então é bem interessante, né, e é para escancarar mesmo. Eu acho que a gente está nessa toada, de dizer em alto e bom tom, e dizer isso eu permito, isso não, né, e usar essas narrativas, porque muitas vezes o cinema também ajuda nisso, eu falo para as pessoas. A gente aprende ou consegue olhar para muitas questões que estão em nós, nesta fase, inclusive, né, da vida que a gente tem filhos já mais velhos e tudo mais, já está numa fase de, muitas vezes, de mudanças de vida importante, além da fisiológica, né? Que a gente pode usar agora esqueci o que eu ia falar, gente. O que eu estava dizendo? Perdi o raciocínio. Faz parte, Suzana. A gente vai e depois Queria dá fazer uma Não, mas o que eu observação, estava posso, dizendo? Suzana? Pode. Eu lembrei de assim, duas coisas muito legais que você estava falando de série, né? Eu já tinha pensado em duas, mas como você estava falando de filme, não quis trazer, mas então vou trazer. Eu acho que uma série que fez um baita sucesso, lógico, ela é americana, ela tem toda aquela pegada comercial, mas eu acho que trouxe muito bem essa questão das gerações e de todos os tipos de relacionamento, que é a... Ai, meu Deus, Frank, com a Jane Fonda. Como é que é? Sim. É maravilhosa, então eu achei que ela traz essa coisa da mulher mais madura muito bem, que ela tem sim um direito também, né? Eu acho que ela traz muito isso de se divertir, de pensar em sexo, aí os maridos se divorciam também e tem um caso, e os filhos, cada filho de uma pegada, e aí eu acho que ela traz essa liberdade um pouco da mulher também, né? Então acho que ela completa isso aqui que a gente estava falando, e das relações, né, da mulher mais velha com aquele da mulher e do homem mais velho, com essa geração um pouco mais, o filho deles não é tão mais novo assim, mas ele é meio ripongo, o outro é um advogado super. Então acho que a gente hoje em dia, a mulher a partir dos 50 até os 70, né, antigamente, a nossa cabeça acho que estava muito fechada, né, para essas convivências aí. E hoje a gente consegue até com os millennials conversar de igual para igual. A gente não precisa ser mais mãe de um millennial para poder botar um papo tranquilo, mas a gente tem, eu vejo várias amigas minhas de 50, de 40 ou de 60 com amigos de 25, 30 e adoram de viajar um mundo, disso, daquilo. Como é que você vê isso, Suzana, no cinema, assim, essa retratação dessa, vamos dizer, essa comunhão, né, entre essas gerações, sem ser familiar, né, da filha com a mãe, da filha com a avó, mas assim de amigos mesmo, verdadeiras amizades nascendo entre pessoas muito mais jovens com pessoas muito mais velhas. Eu acho que isso tem trazido um diálogo interessante, né? E acho que isso o cinema tem trazido também. A série é Grace and Frankie, né? Grace and Frank, me deu um desculpa. É muito legal. Eu acho que isso é um reflexo do que está acontecendo com a gente também, né? Assim, é muito curioso. Eu vejo assim, por exemplo, nos meus grupos de cinema, eu trabalho muito com 75 mais, com mulheres que estão numa outra geração acima, né? E olha que intersecção maravilhosa que é essa troca de informações. Então, eu acho que tudo depende de como, do quanto a gente quer se abrir para aquilo que é diferente, né? O quanto a gente está quebrando barreira nisso também. Isso a gente está quebrando essa barreira, porque não existe mais. Né? Mas você precisa, eu acho que assim, a semente do cinema é aguçar a nossa curiosidade.
Então, vamos aguçar a curiosidade pelo outro, né? Vamos aguçar a curiosidade pela maneira com que o outro vê o mundo. E isso eu acho que as narrativas vão trazendo, mas a gente, no nosso dia a dia, se a gente reparar o quanto a gente está indo ou está receoso, eu acho que é um exercício interessante também, porque a gente está lidando com uma sociedade que é da sociedade do compartilhamento agora. Né? Tudo é compartilhado, a economia é compartilhada, o carro é compartilhado, a bicicleta é compartilhada, é assim, né? Eu acho que a gente só não compartilha a gente mesmo, porque o resto, né? Então, assim, eu acho que isso está dentro deste processo, né? Eu acho interessante, super interessante esse lugar da divisão, né? De poder, inclusive, você começa a olhar para o outro com menos julgamento. Né? Porque a partir do momento que você conhece, se interessa pelo outro, você não julga, você não quer que seja do seu jeito. Então, é uma troca geracional maravilhosa. Inclusive, os filmes têm trazido muito isso entre netos e avós, né? Tirando a gente do meio, o quanto essas muitas histórias trazem essa sinergia entre essa geração, né, muito diferente, mas o quanto isso é precioso, né? Só falar uma coisinha. Eu acho que, na verdade, esses filmes que você está falando, esses filmes agora, eles reforçam uma permissão. Porque eu acho que as mulheres antigamente, algumas pelo menos, elas tinham vontade de fazer muitas coisas, mas a sociedade criticava tanto essas mulheres que elas não tinham coragem. Mesmo no filme Shirley Valentine, não sei se vocês lembram, que é um filme super antigo, ela ficava sempre com medo da vizinha, do julgamento da vizinha. Até o dia que ela pega e vai embora, e a vizinha, na verdade, ela tinha inveja, né? Ela ficou com inveja da coragem que ela teve. Então, essas críticas que muitas vezes paralisam as pessoas, nada mais é do que falta de coragem. Porque a sociedade fala, não, mas como é que você vai fazer isso? O que você está pensando, né? Esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, eu acho que o cinema ele reforça essa abertura da gente falar, não, tá tudo certo mesmo, né? Vamos adiante e vamos fazer o que a gente tem vontade de fazer. Tânia, você me lembrou que eu ia falar que eu tinha esquecido aquela hora, que é justamente isso, a gente consumir histórias que às vezes trazem questões que a gente não consegue enxergar na gente. Então, eu sempre falo, vamos lidar, por exemplo, tratar da questão da sexualidade com essa geração de 20, 30 anos, que às vezes fica um pouco confuso, é muito diferente ou não é diferente, tem mais liberdade, não tem mais liberdade. Legal, a gente não precisa dar nome aos bois. A gente vai assistir a um filme que traz essa questão e, através da narrativa que é do outro, não é de ninguém aqui, né, a gente vai olhar para essa questão e ver como ela repercute dentro da gente. Então, eu acho que serve muito para isso, para a gente se espelhar. Por que a gente, às vezes, né, se emociona, às vezes, com um filme que nem é lá tão emocionante? Ou não, é porque aquela história, para a gente, tem um espelhamento. Então, essa coisa da coragem, eu acho que precisa coragem, sim, para muita mudança, mas eu acredito, assim, que, às vezes, não é por falta de coragem, é porque o peso da tradição, da expectativa, né, da maneira com que existe um contrato social, né, de que a coisa precisa ser feita daquele jeito, então a gente precisa namorar e casar e ter os filhos, aí tudo ali como manda o figurino. É muito difícil quebrar esse modus operandi e é muito difícil quebrar padrão familiar que vem vindo durante muito tempo, né? Então, é isso, acho que o cinema se presta muito para a gente se inspirar e ter esse olhar para nós mesmos, né? E, de alguma maneira, isso vai repercutindo e vai criando esse efeito transformador que o cinema realmente causa, né? E eu sou prova disso, o cinema me transformou mesmo, assim, esses 13 anos. Só uma outra perguntinha. Você acha que esses filmes que são mais densos,
mais densos ou mais lentos, como é um pouco a pegada, né, do cinema japonês? Você acha que eles têm mais público fora do Brasil do que aqui? Você sente que no Brasil e Estados Unidos eles consomem uma coisa muito mais, vamos dizer, não sei como dizer, não é superficial, mas mais voltada para entretenimento do que esses filmes mais densos? Eu acho que nos Estados Unidos a gente tem o cinema que a gente chama do mainstream, né? Que é o cinema mais comercial. Vamos dizer, eu acho que cada filme tem um quadrado, sabe? Assim, o cinema comercial, ele é comercial, então ele está lá para uma grande bilheteria. Então, a hora que a gente sabe que o filme, por exemplo, a gente vai ao cinema e vai assistir o filme O Ingresso para o Paraíso, que é o do George Clooney e da Julia Roberts, né? Que é uma delícia. Eu assisti, diverti, achei delicioso, né? Mas, olha, eu fui ao cinema sabendo que eu ia assistir a uma comédia romântica e ponto final. Dali não sai mais suco nenhum. Aí eu gostei. Agora, se eu vou ao filme querendo achar que eu vou assistir algo muito profundo, eu vou dar com os burros na água e eu vou ficar muito decepcionada. Então, assim, e tá tudo certo com esse cinema comercial, porque ele está lá com um intuito e ele cumpre este objetivo, né? Tem o cinema americano, que é um cinema mais independente, que é o cinema indie americano, né? Daí todos os festivais americanos que privilegiam, o Festival de Sundance, Festival no Canadá de Toronto e tudo mais, que seguem uma linha de diretores que estão fora desses grandes estúdios, diretores que fazem projetos mais autorais. Então, a gente tem no cinema americano esse viés também, mas, obviamente, o que a gente aprendeu a consumir, a grande indústria do cinema, é voltada para esse mais comercial, né? Agora, com as plataformas de streaming, com as produções, assim, tem de tudo, mas é um cinema com este viés, vamos falar de uma maneira bem genérica aqui. Agora, se a gente vai para a Europa, né, a gente tem o que antes a gente chamava de cinema de arte, né? Esse termo é muito pedante, assim, né? Porque tudo é arte, né? Então, assim, tem arte boa e arte ruim, mas, né, o cinema, de uma maneira... O audiovisual é uma manifestação artística. Então, hoje a gente chama mais de cinema autoral, que é um cinema o quê? Que ele vai trazer... ele não vai ser feito com a preocupação da grande plateia. Óbvio que todo mundo quer ganhar dinheiro também, né, gente? Também não vamos fazer disso daqui, né? Dizer que não vive de paz e amor. Não é isso. Mas é um cinema que vai trazer a autoria daquele roteirista, daquele diretor, que é o olhar dele do mundo. Então, quando a gente consome um cinema que vem, e tem muita porcaria também na Europa, não é só isso, mas o cinema bem feito europeu, mesmo a comédia, enfim, e o cinema mais denso mesmo, ele é um cinema de autor. Ele é um cinema que você bate o olho e fala, opa, isso aí foi feito pelo Almodóvar, isso aí foi feito pelo cineasta assim, sueco, isso aí tem cara de... É um cinema que traz a marca e o olhar daquela pessoa para o mundo. Então, é diferente. Agora, tem o fator cultural também. Se a gente vai para o cinema japonês, que é o que a gente assistiu aquele dia, é um cinema mais lento, porque é uma questão cultural, né? Ou então vai ver um filme de samurai, sei lá, você vai ver uma coisa de ação lá no Japão, é diferente, enfim. São maneiras de ver o mundo, por isso que é tão interessante quando a gente aprende a consumir essas linguagens cinematográficas diferentes, porque a gente vai fazer isso que você fez, né? A gente arrisca se lançar numa narrativa que vai te tirar da zona de conforto. Então, por exemplo, nos meus grupos, às vezes eu vou numa curadoria, sei lá, assiste o filme, sei lá, qualquer nacionalidade, iraniano, vamos falar. E aí os comentários são, não, eu nunca iria ver um filme iraniano, mas se a Suzana está dizendo para ver, é porque tem alguma coisa aí. Então, vamos ver, nem que seja para dizer não gostei. Então, por quê? Porque o experimentar, a experiência que o cinema te traz, ele vai muito além da narrativa, né? Ele vai te trazer uma série de elementos. Então, eu acho que é isso. E mesmo assim, o cinema brasileiro, né? A gente não falou dele ainda, mas eu gosto sempre de falar e de convidar, assim, sempre as pessoas a assistirem. A gente tem um audiovisual assim potente, vibrante e absolutamente talentoso.
As plataformas estão com conteúdo original, né, também produzindo, são agora os estúdios de cinema, não são só aqueles que a gente estava acostumado, né, as majors, né, Sony, Paramount, Disney, não sei o quê, a gente tem as plataformas de streaming produzindo conteúdo, e tem um conteúdo nacional maravilhoso de séries e de longas e de curtas e do que a gente quiser, com ritmos diferentes, com linguagens diferentes, porque somos diversos. Então, a pegada do cinema e da gente conseguir assistir a essa diversidade do cinema comercial americano até o japonês, o tailandês, o sueco, o brasileiro, o chileno, nos dá a diversidade de pessoas que compõem essa humanidade, né? E aí, obviamente, a gente vai para outro campo, né? De compreensão, de curiosidade, de olhar e tudo mais, e de conversa, né? A gente, no mínimo, a gente assistir filme, brinco, que no mínimo a gente assistir filme diferente gera uma conversa com outra pessoa, né? Aprende a falar de coisas diferentes, porque é isso que ele traz, né? Com a vantagem que ele dura 2 horas e não é um livro que muitas vezes a gente demora mais tempo para ler. Então... Acho que isso tem, Suzana, está bem de encontro com aquilo que a gente tem discutido até e conversado, né, nas nossas conversas paralelas, e de quanto o cinema é esse universo que potencializa a mudança, né? Não é que a gente vai começar, mas que ele potencializa essas mudanças que nós trazemos, e que nesse momento da menopausa trazemos muitas questões, né? Acho que como eu disse no começo, é um momento de efervescência de questões, né? Eu fico, eu vou, eu caminho, eu mudo minha vida profissional, começo a fazer cinema, ou eu... e por aí, né, vai... Aqui a Suzana compartilhou também algumas salas onde essas exibições acontecem, porque muitas vezes a gente não encontra mais esse cenário um pouco mais comercial, esses outros filmes de festivais, certo, Suzana? Ou que não estão no calendário, né, que tem das salas de cinema, mas estão num calendário mais dessas salas que dão, né, esse espaço para essa diversidade. Esse que eu coloquei no chat aqui são as plataformas, Tá. né? São as plataformas. Então, a gente falou disso, eu acabei pulando esse assunto, a gente engatou para o outro lado, mas, assim, algumas dicas de plataformas que vocês podem acessar e que trazem este repertório, que não é o repertório comercial. Então, o que é? Por exemplo, coloquei aqui o belasartesalacarte.com.br. É a plataforma do Cinema Belas Artes, né? Que durante a pandemia, essas empresas, tanto o Belas Artes quanto o Reserva, ali também o Cinema Reserva Cultural na Paulista, eles aceleraram o processo de colocar o acervo deles, porque eles trazem filmes de festivais e compram os direitos de exibição aqui no Brasil, eles aceleraram na pandemia para colocar isso numa plataforma para que nós pudéssemos ter acesso, né? Isso aqui, na verdade, hoje a gente tem acesso a filmes incríveis dos festivais internacionais, Cannes, Veneza, Berlim, San Sebastián, Toronto, Sundance, nessas plataformas, que era o que antes a gente consumia DVD, né? A gente comprava DVD, agora está tudo no streaming. Então, são plataformas de assinatura, mensal, e você tem acesso a um repertório maravilhoso, tem um monte de festival acontecendo, então eles fazem festival, né, de cinema austríaco, de cinema japonês, de cinema não sei o quê, assim, é maravilhoso, então é uma oportunidade de olhar para esses filmes, entendeu? E de consumir algo diferente, de se arriscar. Então eu estou sempre garimpando também por lá, porque vale a pena dar uma xeretada. Muito mesmo, recomendo fortemente. Perfeito. Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta, Tânia, Cris, Maria Lúcia, Lucas, para colocarem. Eu queria falar que dentro dessa linha comercial, eu vou falar minha experiência pessoal, né, Suzana? E aí eu não sei, você pode falar muito melhor, obviamente, mas eu tenho, porque obviamente a gente deixou de ir ao cinema, eu nem sabia que essas plataformas incríveis, que não são comerciais, tinham disponibilizado esse acervo durante a pandemia, então agora eu já vou consumir, porque adorei sua dica, obrigada.
Mas dentro do comercial, eu tenho visto muita coisa, por exemplo, no Netflix, eles têm colocado muita coisa de outras culturas, né? E assim, tem florescido muita coisa assim de séries turcas, e eu tenho gostado muito das séries turcas. Outra nacionalidade que eu tô ficando assim viciada mesmo são as séries coreanas. Como eles são sensíveis, delicados, modernos. Então, assim, é uma coisa, claro, também tem um lado um pouco, às vezes, meio imaturo até, dos coreanos, mas tem um lado também muito bonito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que a Netflix está fazendo um papel muito legal, comercial, obviamente, nada muito autoral, mas de trazer para a gente essa oportunidade de explorar essas novas culturas, né? E aí, eu até queria, falando aqui do nosso tema, do feminino, eu queria colocar que eu assisti uma série Uma Graça, agora, nos últimos 10 dias. Ela é, sim, comercial, mas ela tem um viés muito lindo, que é aquela advogada extraordinária. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, se alguém aqui assistiu. Você assistiu, Suzana? Sim. O que me chamou a atenção? Primeiro, como eles são bons. Segundo, que os dois principais escritórios de advocacia da Coreia nessa série são comandados por duas mulheres fortíssimas, né? Elas são as diretoras de cada um e eles são super concorrentes, né? A atriz principal, que é advogada, né, com autismo, é uma menina. Então, assim, tem a coisa da inclusão também, entre outras tantas coisas, né, que aparecem lá, dramas familiares e também as mulheres se colocando, né? Teve também um dos episódios uma juíza que eu achei super forte, mas enfim. Então eu estou gostando muito de explorar essas novas culturas, e acho que para quem talvez não tenha ainda vontade de assistir coisas tão autorais, porque às vezes as pessoas acham muito densas, né? Eu gosto, mas tem gente que acha densa. Talvez essas da plataforma Netflix sejam uma opção para começar a ver como é que é, né, a cultura turca de cinema, a cultura coreana. Eu não sei o que você acha da Netflix, como mesmo de forma comercial, trazendo essas outras culturas, Suzana. Não, eu acho maravilhoso. Eu acho que assim, a Netflix, quando a gente fala, ela é comercial, ela traz, porque veja, o que está colocado o acervo da Netflix, ele é diferente da HBO, da Amazon, da Apple, né? Cada um tem um perfil, inclusive um perfil comercial de comercialização, né? Um são por assinatura, outro é on demand, você paga só o que você assiste. Então, assim, eu acho que a Netflix tem que garimpar, né, Cris? Eu acho que é isso, assim, o exercício da Netflix é de garimpar. Por exemplo, a minha Netflix é completamente diferente da Netflix do meu namorado, entendeu? O que aparece na minha home é diferente da home dele, porque talvez o perfil, quando a gente não está junto, ele assiste mais uma coisa, eu assisto mais outra. Então, é ótimo, porque também... porque você vai moldando, né, obviamente, o algoritmo, mas eu acho que tem um garimpo muito interessante. Eu descubro coisas incríveis lá, né, documentários, assim, que eu gosto muito de ficar explorando, infantil, tem umas coisas infantis lindíssimas, né, que a gente nem imagina, assim, de um traço lindo, isso, de repente uma animação turca que você fala, nossa senhora, que traço maravilhoso, que ilustração linda. Então, garimpem mesmo, porque eu acho que tem. E eu acho que, assim, para completar essa coisa das séries turcas, tem muita série turca que é novelão, mas tem séries turcas que, aliás, é para sardinha para o nosso lado aqui, então vou deixar a dica, que chama Oito em Istambul, que é a série turca mais incrível que eu assisti. Assim, é uma das séries mais bacanas que eu vi, acho que foi em 2020, acho que foi no primeiro ano da pandemia, não me lembro. Mas Oito em Istambul é maravilhosa, é sobre mulheres de Istambul, cada uma super tradicional, outra super contemporânea. Então, que cidade é essa que reúne todas essas mulheres, né? Então, garimpem, e não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, né? É aquilo que te toca naquele momento. Eu acho incrível. A Advogada Extraordinária é uma série muito legal. Eu não assisti inteiro, porque são muitos episódios, eu não consegui ver tudo.
mas eu fiquei encantada, porque é doce, tem a coisa da cultura, então é uma oportunidade de a gente mergulhar em culturas diferentes. Na verdade, Cris, a gente está falando da mesma coisa, né? Que é se arriscar num universo que muitas vezes são línguas que a gente não tem nenhuma intimidade, que soa estranhíssimo para a gente. Olha que delícia, né? E, às vezes é independente do que é a história, aquilo que você quer consumir, é um novelão, tá tudo certo, né? Mas olha que interessante você poder navegar num ambiente cultural diferente do seu. Né? E para mim, com todo o meu não know-how dessa cultura coreana, foi uma doce surpresa dar tanto destaque para a mulher. Uma série que está fazendo um super sucesso, né? E uma cultura oriental, porque eles, naturalmente, lá, eles são super, né, machistas, vamos dizer, eles não dão, o nosso papel de mulher na cultura oriental é bem submisso, né? E eu achei eles muito modernos na Coreia. Eu gostei. Falando aqui do nosso tema, eu achei que o universo feminino lá é super, e fala até um pouco, né, da questão da tradição, né? Não posso falar, não vou dar spoiler, mas assim, né, casamento, filhos, também abrange um pouco, né? Mulheres no comando de grandes empresas, empresas que têm casos do mundo inteiro, que têm filiais em outros países modernos, continentais, ocidentais. Então, assim, eu acho que eu estou adorando fazer esse garimpo. Bem bacana. É super válido, super. Bom, acho que é isso. Alguém mais? Alguma pergunta? Acho Eu. que tem. Mãozinha. Suzana, como eu sou uma apaixonada por cinema, sou cinéfila de carteirinha, aonde que existem espaços para discussão dos filmes? Você falou desses seus grupos, né? Mas porque assistir é uma coisa, quando você assiste o filme, você tem pessoas discutindo e contando um pouco, né? Como o filme foi feito, quem é o autor, quem é o diretor. É a mesma coisa que você ir no museu e olhar um quadro e apreciar, não é? E você está com um guia e que te explica tudo aquilo. Quer dizer, o teu aproveitamento é completamente diferente, né? Você tem algumas dicas, além dos grupos, que eu até tenho interesse em participar dos grupos que você faz a curadoria, mas esses debates sobre cinema? Então, eu, assim, dica eu não tenho, eu tenho os meus, né? Os Porque eu acho teus, que é uma tá. coisa que a gente, sim, é uma coisa... a Mara Lúcia, que está aqui, faz parte de um deles, inclusive. Ah, legal. É assim, normalmente eles são grupos fechados, então são grupos de amigos, né, que se formam e eu vou acompanhando esse grupo, a gente vai seguindo junto. Eu já fiz alguns grupos também ali pelo Simpla, não sei o quê, acaba que eu tô um pouco muito sem tempo de organizar grupos assim esporádicos. Mas assim, eu tenho um grupo que talvez você possa se interessar, entendeu? Em entrar, tem um grupo que acontece online, então neste grupo pode ser uma boa, assim, é uma vez por mês, e pode ser interessante. Se quiser me procurar, depois eu te falo. Tá bom. E a gente pode sempre pensar em formar um grupo para fazer esse tipo de trabalho, porque é muito legal mesmo, é muito gostoso. E eu vou falar assim, eu entrego uma coisa, né? Porque tem toda a explicação do filme, parte histórica, cada filme me pede eu vou para um lugar, né? Chego através de um lado, tal. Mas eu recebo de todo mundo também, né? Esse olhar, porque cada uma vai me trazer, eu falo cada uma no feminino, porque é 100% feminino, né? Meus grupos são todas mulheres. Então eu recebo de cada pessoa um olhar diferente, então é maravilhoso mesmo. Eu ia adorar ter vocês. Ótimo. Acho que perfeito. É exatamente isso, essa troca, essa diversidade e essa questão de que não temos, estamos sempre aprendendo, estamos sempre, né, ensinando e aprendendo e trocando, que acho que foi muito bem colocado isso, Ana. Vivemos um novo mundo, é um universo colaborativo compartilhado. E ainda mais porque existe uma tendência de ir para o Open Access, que é
tudo aberto, acessível e gratuito, que é um ideal e que mais que tem acontecido no mundo acadêmico, e acredito que uma hora o cinema também vai, em algumas perspectivas, adotar isso para, inclusive, produzir mais igualdade e diversidade. Acho que é exatamente essa nossa tônica, e o quanto um filme pode nos inspirar, pode mudar a vida, não pode? Eu estou pensando. Muda Eu estou completamente. pensando, vocês deram várias dicas e várias questões, né, de mudança, e às vezes, tal como um filme, uma cena, um segundo, e você muda tudo e deixa o peixe fritando e sai para a Grécia, né? Não, Ou pensa deixa lá, frita aqui. quantos anos a gente assistiu Shirley Valentine, o Thelma e Luiz, e a cena daquele carro indo para o abismo, né? É uma coisa, é icônica, aquilo fica na sua cabeça. Fica, a né? imagem fica, né, impregnada, e você falando, fica aí com o seu jantar que vamos para a Grécia. E assim como outras cenas clássicas. Acho que passamos até, estamos aqui, podíamos ir noite adentro, mas nós temos um limite aí de tempo, e queria agradecer muito, Suzana, a sua presença. A gente vai te seguir, vai te lá comentar no Cine Garimpo, e esse que é o trajeto, é garimpar, trocar, e se vê aquela cena-chave, muda tudo e começa tudo de novo. Né? Então, acho que é isso que é acho que essa grande troca nos proporciona, esses insights, esses aprendizados que a gente leva para a vida toda. Eu vou pegar o gancho da Tânia, porque a história do Thelma e Louise é isso, né? Eu não sei vocês, mas eu assisti Thelma e Louise naquela época, e é isso, a imagem das duas se lançando naquele abismo, para mim, naquele momento, era simplesmente duas mulheres malucas numa viagem, assim, num road movie, e tá tudo bem, entendeu? Maluquinhas e estava tudo certo, né? A ficha de tudo aquilo que a gente está falando foi cair depois que a idade foi avançando, depois que a vida foi correndo, Muito né? depois, né? Então, olha que bonito. Eu acho super bonito isso, como o cinema é poderoso também, porque ele vai imprimindo na gente algumas lembranças e algumas sensações, e elas começam a fazer sentido à medida que você também acompanha a idade da personagem, né? Então, assim, obviamente, depois de alguns anos, eu dizia, opa, isso aí é metafórico, não é que elas estão se lançando no praia, elas estão Ou a liberdade, ou não volto. Exatamente, elas estão se libertando, é isso aí, é dali para o universo, né? Mas isso, para mim, talvez porque eu tivesse que desconstruir muita coisa para entrar naquela metáfora toda que o filme trazia. Então, é muito poderoso quando eu falo que o cinema transforma, ele realmente tem esse poder mesmo, né? Então, a gente vai incorporando essas imagens e isso aí vai mexendo com a gente, com certeza. Sim, sim, mesmo que não seja naquele momento, né? É o que a gente está falando, são imagens, são metáforas que fazem parte da nossa identidade, que você vai compondo aí cada um a sua história, seu figurino, sua trajetória, e com suas trilhas sonoras, que nem chegamos nesse assunto, que é outro, que também marcam a gente, né? Marcam tanto quanto as imagens. E por aí vamos. Então, boa sorte para todas nós. E muito obrigada novamente, Suzana. E a gente te passa depois o link. E é isso, pessoal. Legal. Mês que vem tem mais sobre compra de imóveis no exterior. Aguardem, que os assuntos são tão ecléticos quanto o nosso universo. Obrigada pelo convite. Obrigada, tchau, uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa Tchau, noite. beijo. Tchau, tchau, beijo.